Nós queremos hoje aqui caminhar pela Bíblia em alguns exemplos de relacionamentos e falar no final desse vídeo sobre o relacionamento familiar que Deus espera e requer de nós, que é um relacionamento de paz, harmonia, um relacionamento de respeito no seio da família. Quer seja ele entre marido e mulher, entre pai e filhos, entre mãe e filhos, entre parentes, avós, tios, primos, um relacionamento amigável, de amor, um relacionamento respeitável. Quando nós falamos em relacionamento na Bíblia, nós entendemos desde o princípio que Deus nos criou seres humanos que precisam se relacionar com outros indivíduos ou com outras pessoas, com outros seres humanos. Deus não nos formou para que nós vivamos isolados, para que nós vivamos alienados às outras pessoas ou tudo aquilo que está à nossa volta. Não, Deus não nos criou seres assim. Deus nos criou indivíduos que têm a necessidade de se relacionar com outras pessoas. Deus nos criou para viver em família e Deus nos criou para viver em sociedade. Por isso nós precisamos entender a importância dos relacionamentos. E repito aqui, quais devem ser as nossas atitudes, a nossa forma de conviver, as nossas ações, as nossas palavras no meio desses relacionamentos. O que eu preciso fazer para me relacionar bem com a minha família, com os meus filhos, com a minha esposa, o que uma esposa deve fazer, o que ela deve falar, como ela deve ser, como deve ser a sua convivência para com o seu esposo. Então nós gostaríamos de falar aqui sobre essas questões de relacionamento. A prova que Deus nos criou um ser, pessoas, indivíduos que precisam se relacionar, é que o próprio Deus tem interesse de ter conosco relacionamento. Deus gostaria ou quer ser íntimo, próximo de todos os seres que Ele criou. E Ele assim o faz com aqueles que o aceitam, com aqueles que têm uma abertura para a sua palavra e buscam conhecer mais a Deus. Então pessoas que se aproximam de Deus para ter um relacionamento com Deus, têm esse relacionamento com Deus, porque Deus assim o deseja. Deus é um ser que também quer se relacionar ou ter relacionamento com os seus filhos. Se Deus tem interesse em ter relacionamento conosco, nós também temos que entender que fomos criados por esse Deus que também deseja com que nós venhamos nos relacionar com outras pessoas. É por isso que a Bíblia está recheada de inúmeros exemplos. A Bíblia está recheada de inúmeras passagens bíblicas, versículos de Gênesis a Apocalipse, que tratam dos relacionamentos nos seus mais variados aspectos. Relacionamentos interpessoais, relacionamentos afetivos entre as pessoas, entre marido e mulher. Jesus dá exemplo de relacionamento, como deve ser o relacionamento conjugal entre o marido e a sua esposa, como deve ser o amor, a convivência, a atitude, as palavras. Há um ensino, uma doutrina bíblica inserida na palavra de Deus sobre relacionamento. E nós precisamos trabalhar isso e entender isso para que nós tenhamos relacionamentos saudáveis e uma família feliz. É normal que em meio aos relacionamentos hajam inúmeros obstáculos, problemas, dificuldades, barreiras que precisam ser transportadas, cadeias que precisam ser quebradas. Nós entendemos que os relacionamentos, muitas vezes, eles não são fáceis. Muitas vezes eles são difíceis. Primeiro porque, quando nós falamos de um relacionamento, por exemplo, entre um homem e uma mulher, a Bíblia nos diz que o homem deve deixar seu pai e se unir à sua mulher e formar ali com a sua mulher uma só carne, ou serem ou formar uma família. Quando nós aprendemos com relação a esse relacionamento, que é o relacionamento conjugal entre marido e mulher, nós entendemos que o homem vai sair de um convívio familiar, da sua casa, do seu pai e da sua mãe, e vai se unir a uma mulher que saiu também de outra família, do seu convívio familiar, da casa do seu pai, da sua mãe, para formar uma nova família. Ter um novo relacionamento, a partir desse relacionamento também ter filhos e filhas e assim construir uma nova família. Esses são os moldes da palavra de Deus, o que a palavra de Deus nos ensina que nós devemos fazer, quando nós falamos em relação ao casamento. Então, quando um homem sai da sua casa para se casar com uma mulher que também sai da sua casa, deixa a sua família para construir uma nova família, nós temos dois indivíduos que vêm de famílias diferentes. Cada um traz consigo uma bagagem, cada um traz consigo costumes da sua família, hábitos da sua família, e pensamentos, atitudes, maneiras de conviver, de se relacionar, que trazem da sua família, da casa do seu pai e da sua mãe. O homem traz consigo essas bagagens e a mulher também traz consigo essas
bagagens. Quando eles se unem e formam uma família, nós temos ali dois indivíduos com duas bagagens, ou cada um falando a sua língua, o linguajar da sua família. E eles precisam ali, seres diferentes, aprenderem a conviver, a dialogar, a conversar, para chegarem ao mesmo propósito, ao mesmo destino, que é de ter uma família feliz e uma família abençoada. Isso é uma grande barreira que precisa ser atravessada. São dificuldades, obstáculos que precisam ser derribados no meio do caminho para que as pessoas consigam atingir o seu objetivo enquanto família, tanto o homem quanto a mulher. Nesse período vai precisar de muito diálogo, muita conversa, vai precisar de muito amor para que eles consigam vencer e consigam se dar bem na sua família, na sua vida. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver que a palavra de Deus nos ensina como nós devemos fazer e o que nós devemos fazer para que nós possamos viver bem. Foi, por exemplo, Paulo quem falou acerca do relacionamento de Cristo e da igreja. E ele traz esse molde, esse parâmetro do relacionamento de Cristo com a igreja, dizendo que assim também deve ser o relacionamento entre o marido e a mulher. Veja o que o apóstolo Paulo diz, que assim como Cristo ama a igreja e entregou a sua vida por ela, assim também o marido deve amar a sua esposa. Então, o marido deve amar a sua esposa assim como Cristo ama a igreja. E a Bíblia também nos fala, nos diz o apóstolo Paulo, que a mulher deve respeitar o marido, honrar o marido assim como Cristo, assim como a igreja, melhor dizendo, faz com Cristo. Então, quando nós olhamos para esses exemplos, nós entendemos que há uma maneira de se relacionar entre o homem e entre a mulher. Se o homem dá à mulher o amor devido, a mulher dará ao homem o respeito devido. É uma via de duas mãos, que vai e que vem. Se eu entrego para minha esposa amor, automaticamente ela entregará para mim respeito. Essas são as regras deste relacionamento. Quando não há amor e não há respeito entre o homem e entre a mulher, os relacionamentos acabam mal. Acaba em destruição da família, acaba em divórcio. Então nós precisamos aprender essas questões do relacionamento.